Paz de Cristo Jesus a todos, irmãos e irmãs, e a todos aqueles inscritos no canal Momento Cristão. Sejam bem-vindos a todos novamente. Parte 2, sobre o tema Traduções Bíblicas. A série a qual vai estar esse vídeo, a série é a Bíblia no original, tá certo? Então, continuando aqui sobre essa questão que é muito importante, sobre traduções bíblicas, nós temos que entender, então, sempre, como eu digo, o contexto das alianças. As alianças bíblicas, quando a primeira aliança, ela tinha o seu caráter valitório, né? Tinha validade, porque ela teve a sua validade, mas a primeira aliança, a sua aplicação, ela era de forma provisória, né? Provisória, passageira, porque na verdade Deus sempre quis algo superior, melhor, mas por causa da dureza do coração da nação terrena de Israel, ele teve que, então, de certa forma, mantendo o povo em certas condições, né? Até chegar aquele que seria perfeito em trazer a nova aliança e a aliança que Deus sempre quis, que é o Senhor Jesus Cristo, que é a expressa imagem de Deus. Então, a gente tem que compreender o seguinte: então, depois que Cristo cumpriu toda a aliança, né, a primeira aliança, então ele pôde, então, introduzi-la em nós com uma outra forma e característica cerimonial, né, mostrando que, então, agora, Deus não está falando apenas com uma nação terrena, israelita, mas agora Deus, ele está falando com as nações e chamando a nação, o povo gentil, de seu povo, porque de um homem veio todo o pecado, né, que é Adão, o terreno, mas de um outro homem também, Adão, do céu, o perfeito, né, vem a redenção para toda a criação de Deus. Isso significa que não é privilégio de judeu ou de quem nasce no Oriente Médio ser chamado de filho de Deus, mas sim de todo ser humano na face da terra, que agora, mediante a cruz de Cristo, pertence ao novo Israel de Deus. Na verdade, o Israel prometido desde tempos eternos, tá certo? Então, dando essa entrada aqui, mas por causa então desse cumprimento, né, e das profecias que o Senhor Jesus Cristo lançou contra a incrédula Jerusalém terrena, então, muito das coisas que se cumpriram, né, então elas tiveram que ter, assim, meio que algumas pessoas que quiseram ocultar esse sentido, né, quiseram de fato, assim, trazer algo, né, e esconder a verdade, né, porque o que é a verdade? Sabemos que a correta interpretação da Velha Aliança e do Antigo Testamento é o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, que é a Nova Aliança, ela é a interpretação correta daquilo que era velho que se fez novo. Então, você quer saber o que é Velho Testamento? Olha para o Novo, tá certo? Porque o Novo, né, é a interpretação correta. Então, mas com o passar do tempo, algum povo, dos povos que estavam diasporados, no caso dos judeus, vieram então a pegar os textos originais bíblicos que estavam escritos no alfabeto consonantal hebraico antigo, né? E no alfabeto consonantal hebraico antigo não tinha não tinha vogais, né? E também o acontecimento de preposições também, assim, também não tinha, né? Tinha uma forma correta de interpretar isso na expressiva linguística, tá certo? Então, a aplicação de preposições também não existia, né? E se existisse, né, no caso, seria pouquíssimo, né? Tanto que quando você vai nos originais bíblicos, você não vê a aplicação ali, no caso, né, de preposições em questão, né? Então, o que aconteceu com o alfabeto hebraico, então? A gente tem que entender o seguinte, que o alfabeto original bíblico, né, na verdade, ele é diferente do alfabeto hebraico moderno do dia de hoje. Por quê? Por simplesmente de uma escola de judeus, né, que depois de famílias, né, que ali lá no século 6 decidiram então reorganizar o Tanakh, né, a Bíblia da Velha Aliança. Então, na nova escrita, é a escrita massorética, né? Então, aí por isso o termo massorético. Então, a escrita massorética, ela trouxe novas palavras, novas conjunções, novas verbentes, novas
preposições, novos sentidos de frases, semifrases introduzido para o texto hebraico. Então, vindo assim, essa escola, então, a fazer a sua própria, uma própria renovação do Tanakh que estava na escrita antiga. Então, se você pegar, por exemplo, um Tanakh baseado na escrita antiga, você vai ver, sim, diferença do Tanakh do Novo Hebraico. Por exemplo, se você pegar aí a escrita, você vai ver nas placas de Jerusalém, em Israel, as placas geralmente são escritas em hebraico, né, arcaico, né, que não tem ali, muitas das vezes, os textos massoréticos. O que são pontos massoréticos, né? Pontos massoréticos são aquelas bolinhas, né, que vem acompanhando ali, ou traços, né, modernos que acompanham o hebraico moderno no dia de hoje. Isso não estava nos escritos originais proféticos do Tanakh, a Bíblia da Velha Aliança. Então observe que com isso, então, as traduções, elas vão sim ter um sentido alterado, tá? Vão ter um sentido alterado, e a tendência é que as traduções baseadas no texto massorético, no hebraico moderno, elas possam ser mais tendenciosas, com o objetivo de quê? De auxiliar, né, de favorecer um povo que ainda é anticristão. Exatamente. O povo que ainda é o judeu normativo, né? Então o objetivo do texto massorético é favorecer esse pensamento ainda. Mas quando você vai nos textos mais antigos, né, ali aonde foi escrito no hebraico arcaico, né, e também aramaico, também alguns textos, você vai observar e ver que existe uma diferença gritante em relação, né, aos significados proféticos. A gente tem que entender então que a Bíblia, o Tanakh, ela sofreu essa alteração a partir do século VI, né, por volta de 501 a 600, né, que aí faz parte do século VI, né? Então veja que isso foi bem depois, né, do cristianismo, né? E por consequência exata, depois disso, lá para o século VII, né, lá para o século VII, então quem ganha força com isso? Quem surge depois da restauração dos textos massoréticos, surge uma nova religião chamada islamismo, né, que foi criada por Maomé, né? Então, a partir do século VII também surge o Islã, né, no comecinho ali de 600 e alguma coisa, né? Então veja que uma coisa trouxe a outra, né? Então, quem foram de fato os criadores, né, do islamismo, né? Essa é uma pergunta, na verdade, porque existem duas formas de se combater um cristianismo autêntico. O primeiro é atacando a sua moral, né, a sua verdade ao qual ele é. Quando isso não surte resultado, as pessoas permanecem fiéis, então deve se surgir então, né, aí então uma criação de algo que vai atacar ferozmente, né, e fisicamente um cristão, né? Quem ataca os cristãos hoje de forma física, né, na base assim da violência física, é o povo do Islã, né? No caso, os radicais, né? Sabemos que existem pessoas bons islâmicos, né? Assim também como tem bons judeus, mas são pessoas que estão em incredulidade, tá certo? Agora, os cabeças sabem o que estão fazendo, e por isso haverá rigor de Cristo contra eles, né? Então, para a gente entender que o seguinte, então, para a gente estar trazendo isso para vocês em questão, eu vou estar fazendo a leitura em Ezequiel capítulo 36 e Ezequiel capítulo 37, né? E ali eu vou estar conectando depois a Ezequiel capítulo 38 e capítulo 39, a qual eu já falei nos vídeos anteriores, né? Eu só quero deixar bem claro aqui, então, que existe sim diferença do sentido profético, tá? Nos escritos originais do hebraico primitivo, né? Ou do aramaico, em relação ao hebraico moderno no dia de hoje. E a maioria das Bíblias dos dias de hoje, adivinha que elas foram traduzidas? Do hebraico moderno, né? A maioria das Bíblias hoje, né? E você vai ver que a tendência dos estudiosos, principalmente os que têm pensamento dispensacionalista, que é um objetivo de estudo posteriormente que eu almejo fazer,
é o objetivo de ser pró-Israel terrena. Tudo isso tem um objetivo que eles querem, né? E os maiores defensores do dispensacionalismo, né, também são pró-sionista, né? Então, a maioria dos cristãos que pregam o cristianismo dispensacionalista são cristãos pró-sionismo ou cristãos sionistas, né? Defende a causa do sionismo, né? Defende, então, a nação de Israel terrena ali em Jerusalém, né? Agora, fica a pergunta para vocês o seguinte: um cristão verdadeiro pode defender o sionismo? É uma pergunta que vocês vão responder, né? Porque a Bíblia diz que só existe um Israel, mediante aqueles que estão debaixo da nova aliança de Cristo. Por isso, o livro do Apocalipse nos mostra o seguinte, que viu-se uma mulher, né, vestida do sol. Por quê? Vestida de uma nova aliança. Sol representa a nova aliança. Não é paganismo, não é adoração ao sol, mas sol representa a nova aliança, enquanto a lua representa a velha aliança. Tá certo? Qual aliança nós estamos no dia de hoje? A de Cristo Jesus, tá certo? Então eu vou estar fazendo leitura em Ezequiel capítulo 36 e 37, né? Para depois a gente progredir para Ezequiel 38 e 39 e dar o meu entendimento em relação a quem é este Gog, né, da terra de Magog. Será que Gog realmente é inimigo de Deus? Ou realmente Gog, na verdade, é povo de Deus? É uma pergunta, né? E aí, quem é Gog? Será que Gog é inimigo de Deus? Ou será que Gog realmente é povo chamado para Deus? Né? Então tá aí, tá bom? Sempre deixando um respeito para quem pensa diferente, tá certo? Vamos para o próximo vídeo, né? Para a gente estar tratando sobre isso, tá certo? Então vamos lá, então.